Hoje eu quero fazer um vídeo para te mostrar como você pode utilizar o teu sistema de energia solar para verificar como a concessionária tem entregue a energia aí na tua instalação. Então, a concessionária ela deve obedecer alguns requisitos, alguns procedimentos que a ANEEL tem, onde ela estabelece valores de referência de tensão e você consegue, através do monitoramento do teu inversor, consegue verificar se ela tem atendido isso ou não. Aqui eu estou mostrando então o monitoramento, eu vou mostrar o monitoramento de alguns sistemas e você vai ver que a tensão deles vai estar variando. É completamente normal a tensão variar, ela não vai ficar fixa num valor durante todo o dia. Qualquer instalação mesmo que não tenha energia solar vai ter essa variação, vai apresentar essa variação. Só ela tem que variar entre valores estabelecidos ali pela ANEEL como valores adequados. A gente vai ver aqui uma instalação que está variando, está tendo uma variação bem baixa essa aqui. Ela variou de 217 a 223, durante todo o dia ela fica variando entre esses valores. O máximo que ela chegou aqui foi 230 e o menor valor 219, acho que não teve nenhuma, 217, o menor valor 217. Então ela ainda está dentro dos valores considerados adequados pela ANEEL. Eu vou passar aqui para outra instalação. Essa outra a gente vê que a variação ela ainda é baixa, mas ela está variando entre valores um pouco mais elevados. Então ela já começa o valor mais baixo, deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que é 229, 226, o valor mais baixo, e o valor mais alto vai estar próximo dos 240. Então a variação entre o mínimo e o máximo é baixo, mas ela está variando entre valores um pouco mais altos. A gente já vai ver como a ANEEL trata disso aqui. Depois a gente começa com outras instalações que já tem uma variação um pouco maior. Essa aqui está variando de 200 e o mais baixo acho que é aqui 202 até 231. Então esse aqui já é uma variação um pouco maior. E aqui eu tenho outra variação também maior, 222 chegando a quase 250, 249,5 aqui. Então é uma variação que ela está uma variação maior com valores altos, variando de 222, o mais baixo, até próximo de 250. E eu tenho outra aqui que é o pior caso, o caso mais crítico que eu encontrei para fazer essa comparação, que é quando o sistema de energia solar entra, aqui ele começa a ter valor só depois que o inversor começou a operar, né? Então ele começou a operar próximo das 7 horas da manhã, a tensão estava em 220, 222 e o inversor estava operando, mas não gerando energia. Ele estava acompanhando ali a tensão dos modos para verificar a partir de que hora ele iria começar a operar. Então a tensão na rede estava em 222, uma tensão normal. Quando o inversor começa a gerar energia, essa tensão cai a 195 e ela se mantém por um tempo nesse valor próximo dos 200. E aí depois ela começa, depois das 8 horas da manhã, ela começa a aumentar e ela varia bastante. Então nesse caso a gente pode ver que a tensão ela pode possivelmente ter um problema de instalação. Então a gente vai verificar se esse caso aqui é um problema de instalação, um mau contato, algum problema de conexão na ligação desse sistema de energia solar, mas também pode ser algum problema na rede da concessionária. Para a rede estar assim, dessa forma, variando tanto, a rede tem que estar bem fraca nesse ponto. Tá? A gente chama de rede fraca quando ela é bastante suscetível a essa variação com pequenas cargas, tá? Ou cargas que começam a consumir energia da rede, ou cargas que também começam a inserir energia da rede, que é o caso de um sistema de energia solar. Então aqui quando o sistema começou, ele não começou gerando 2, 3, 10 kW, ele começa gerando um valor bem baixo de produção de energia, né? E mesmo assim, com esse valor baixo, a tensão caiu bastante. Tá? Então isso aqui é bem típico de algum problema na instalação, como eu já falei, que pode ser, mas também de uma rede fraca. O que a concessionária deve fazer caso seja uma rede fraca? Ela vai analisar, ela vai fazer umas leituras, ela vai verificar esses valores. Se realmente tiver algum problema na rede da concessionária, ela deve corrigir isso. Tá? Se o problema for da instalação da energia solar, é com o cliente, é o cliente que tem que resolver. Se for na rede da concessionária, é a concessionária que vai corrigir. Tá? Mas isso aqui são alguns casos que eu queria mostrar para poder entrar no documento da ANEEL. Então o documento da ANEEL que verifica isso, que estabelece valores, parâmetros de tensão,
é o módulo 8 do ProDist. Então, ProDist é como são conhecidos os procedimentos de distribuição da ANEEL, e o módulo 8 é o que trata da qualidade da energia. Então, nesse documento, a ANEEL ela traz aqui o que as concessionárias devem fazer para atender o cliente, e dentro disso ela traz também as faixas de tensão. Então, a primeira faixa de tensão, essa verde, ela é considerada a faixa adequada. Aí essas duas amarelas, tanto acima quanto abaixo, são as faixas precárias, e essa rosa bem acima e bem abaixo aqui também é a considerada a faixa crítica, tá? Então, qual é a variação? Quais são os valores que eu posso colocar aqui? Se a gente considerar 220 volts como padrão, esse TR é a tensão de referência. Então, aqui eu tenho 220. Eu posso variar a tensão acima até 5% de 220, eu vou estar ainda dentro da faixa considerada adequada. E se a tensão cair até 8% dos 220 da tensão de referência, ela também vai estar dentro da faixa considerada adequada. Passou desses 5 mais 1%, eu estou dentro da faixa que é considerada precária. E abaixo desses 8 mais 5%, também faixa precária. Acima desses 6% e abaixo desses 13%, eu estou então na faixa crítica de tensão. O que a ANEEL diz nesse procedimento, nesse documento? Enquanto a tensão entregue pela concessionária e medida no ponto de entrega da concessionária para o cliente, enquanto ela estiver dentro dessa faixa, ela está dentro do esperado, é considerada adequada, a concessionária não precisa fazer nada para corrigir, pois ela vai apresentar essa variação, é normal. Acima desse valor, ficando dentro da faixa amarela, e abaixo também desse valor, ficando dentro da faixa amarela, ela já é considerada uma faixa de tensão precária, onde a concessionária já vai ter que começar a fazer alguns trabalhos, algumas intervenções na rede para corrigir essa tensão, para melhorar e passar a atender dentro da faixa adequada. Acima desse amarelo, já passando aqui para a faixa rosa, e abaixo também aqui passando para a faixa rosa, a concessionária já é considerada uma faixa crítica, e a concessionária deve já intervir de forma rápida para corrigir já a tensão que está sendo entregue para esse cliente. Acima desse valor aqui, eu já estou falando acima de 233 volts, que eu tenho alguns casos aqui, chega até 240, 250, então está muito fora até mesmo do precário. E abaixo também aqui de 190, 191, ela também já é considerada crítica, e a concessionária também tem que corrigir, tá? Então esses são os valores. Aqui nesse documento, a ANEEL também diz que é dever da concessionária atuar de forma preventiva para que a tensão se mantenha dentro dos padrões adequados. Então é a concessionária que deve atender isso, é a concessionária que deve corrigir para que isso seja atendido. Então nesse caso, como eu mostrei para vocês, que a variação é bem grande, ficando inclusive abaixo aqui da faixa precária, já na faixa crítica, e aqui também acima da precária, já acima da crítica, a concessionária tem que intervir nesse cliente, tá? A concessionária deve primeiro fazer as medições, verificar que realmente ela está fora da faixa considerada adequada, e fazendo essas medições ela vai então estabelecer ali um plano, um projeto para corrigir essa tensão. Tá. Eu já fiz isso, não é para esse cliente aqui, mas eu já tive que fazer isso para um outro cliente. Então a faixa estava muito acima, ela estava chegando próximo também dos 250 volts. Eu liguei para a concessionária, abri um protocolo, a concessionária primeiro vem e mede, faz uma medição instantânea com o técnico medindo a tensão que está sendo entregue na instalação do cliente, só que como ela varia durante o dia, pode acontecer do técnico vir e medir a tensão numa hora que ela vai estar dentro da adequada. Tá? E aí foi o que aconteceu, o técnico veio, mediu, a tensão estava dentro da faixa adequada, ele disse que não tinha nada para ser feito. Então, quando acontece isso, você pode solicitar novamente uma nova medição. Aí essa medição vai ser uma outra medição, uma medição diferente, em que a concessionária vai colocar um aparelho, que foi o que aconteceu para esse meu cliente. A concessionária vai botar um aparelho que vai medir por 7 dias contínuos. Então, durante 7 dias, a cada 10 minutos, esse aparelho vai tirar uma leitura. Ele vai medir qual é a tensão que está sendo entregue para esse cliente. Não só a tensão, também os outros parâmetros, mas principalmente a tensão.
ela vai medir esses valores a cada 10 minutos durante 7 dias. No final desses 7 dias, ela vai ter 1.008 leituras, ela vai ter mais de 1.000 leituras, onde ela vai conseguir verificar se houve então alguma ocasião, alguma ocorrência de faixas de valores que extrapolaram a faixa adequada. Então, tendo acontecido isso, a concessionária vai então fazer esse projeto para corrigir a rede. Então, o que pode acontecer no caso desse cliente? Que ele está com uma tensão um pouco mais alta, um pouco mais elevada, mas a variação da tensão ela não é grande. Então, ela está variando de 240 até 226. Então, a faixa de variação entre o valor máximo e mínimo desse cliente, ela é pequena, apesar dele estar com uma tensão um pouco mais elevada. O que a concessionária pode fazer nesse caso? Ela pode regular o TAP desse transformador para reduzir a faixa inteira. Então, ela pega toda essa faixa de variação e reduz para ele ficar dentro da faixa adequada. Então, nesse caso desse cliente aqui, isso pode resolver para ele vir a ficar novamente dentro da faixa adequada de tensão. Agora, nesses casos mais extremos, onde a variação é muito grande, a concessionária não consegue fazer isso. Ela só consegue resolver através de obras na rede. Então, eu estou aguardando agora, no caso desse cliente, que está instalado lá esse medidor, que vai ficar por 7 dias. Assim que a concessionária obtiver essas leituras desses valores, ela verificar que realmente está tendo um problema na entrega da energia para esse cliente, ela então vai fazer um comunicado, ela vai emitir um comunicado dizendo que realmente a tensão está fora da faixa considerada adequada, e ela vai estabelecer então um procedimento, uma obra na rede, alguma ação que ela vai tomar para corrigir essa variação de tensão que está muito alta. Então é isso que eu queria mostrar, que você consegue verificar essa variação e o atendimento ou não ao procedimento da ANEEL, verificando no seu próprio monitoramento do inversor.